Pode começar? Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Nós estamos dando início, e eu declaro aberta a presente reunião ampliada no âmbito da Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo, registrando a presença aqui da vereadora Manu, muito obrigado, vereadora Manu, do Calil, representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Inteligência Urbana, SMPIL, do assessor técnico da Casa Legislativa, engenheiro senhor Frederico. Nós vamos ser bem objetivos nessa reunião, e eu quero aqui fazer a leitura do ofício que foi encaminhado ao Poder Executivo, à Casa Civil, que foi o convite da reunião ampliada, e quem a gente convidou para estar participando dessa reunião ampliada, que trata, na verdade, sobre a denominação de praças e vias públicas e também sobre a extensão de vias públicas. Entendimento na Comissão de Viação e Obras, junto com os outros vereadores e a vereadora que participam conosco dessa comissão, nós temos recebido muitos projetos de extensão de vias públicas, vereadora Manu? Denominação de vias públicas e praças, e está havendo um certo desconforto na comissão, porque alguns pareceres, eles vêm, hora do Executivo com parecer não favorável, hora da assessoria técnica com parecer não favorável. Então, às vezes, o Executivo dá favorável e a assessoria técnica dá contrário, e vice-versa. Então, para resguardar a comissão e esses vereadores da comissão, a gente fez essa reunião, e eu quero aqui fazer a leitura do convite feito ao Executivo. Em atenção à solicitação da Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo desta Câmara Municipal, dirijo-me a Vossa Excelência com o objetivo de convidar um representante da Fundação Municipal do Meio Ambiente, Floran, um representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Inteligência Urbana, SMPIL, que está aqui o Calil, um representante do IPUF, um representante da Superintendência de Planejamento e Gestão Territorial e um representante da Defesa Civil Municipal, para participarem da reunião ampliada da comissão, que será realizada dia 29 de outubro de 2024, às 14 horas, no plenarinho da Câmara, com a finalidade de discutir a denominação e extensão de vias públicas no município, em atendimento ao requerimento número 333/2024, de autoria deste vereador que vos fala. Entre outras situações, estava conversando aqui com a assessoria técnica da casa, com o Frederico, algumas situações que nos deixam desconfortáveis também, por exemplo, pareceres favoráveis, de repente, em área da APP, onde passa um curso de rio, ou uma vala de drenagem, que daí não seria APP, mas esses pareceres estão vindo... Senta aqui, vereador Bericó, por gentileza. Estão vindo favoráveis, e o que a gente busca, na verdade, nessa reunião de hoje, é um entendimento e uma linguagem única entre o Executivo e o Município e o Legislativo, Calil, para que a gente possa se resguardar e amanhã, daqui a pouco, esses projetos não estarem sendo judicializados ou trazendo algum problema, tendo em vista que foram anos e anos de trabalho para que a gente pudesse chegar até esse momento e está fazendo essa consolidação dessas vias que já existem até dezembro de 2016, isso? Se eu não estou falho, dezembro de 2016. Porém, um outro detalhe, existem vários projetos de leis que são posteriores a essa data. Então, eu gostaria até que ficasse gravado nessa reunião de hoje, que os senhores vereadores que estão pedindo denominação de rua em áreas consolidadas posterior a dezembro de 2016, esses projetos vão estar sendo rejeitados, a princípio, pelo Executivo, porque o decreto prevê a consolidação da área até 2016, Isso, pode participar daí. Se quiser intervir, pode intervir a qualquer momento. Não, pode já ir explanando, porque eu tenho... Passar a palavra para o Calil já. Boa tarde, vereador Jefferson, presidente da Comissão de Urbanismo, vereadora Manu, vereador Bericó. Agradeço o convite para estar aqui hoje representando o Executivo. Bom, esse é um tema que é bastante interessante, importante, a regularização de ruas. A gente se debruçou sobre essa questão já durante a revisão do plano diretor, então, quando revisamos o plano, e aí o apoio e o trabalho dessa casa aqui foi fundamental para que a gente conseguisse fazer a revisão do plano diretor de Florianópolis, a gente previu um artigo no plano incorporando ao sistema viário oficial do município as ruas que existissem, que já estavam consolidadas então. Tendo a revisão do plano diretor aprovada por lei nessa casa,
o Executivo Municipal trabalhou numa regulamentação, por meio de decreto do prefeito, que colocou critérios para fazer a regularização dessas vias, então. Alguns dos critérios, eles seguem a legislação federal da regularização fundiária no Brasil, que é a lei da REURB. Então, a gente utilizou esse marco temporal, vereador, de dezembro de 2016, para que essas ruas que estariam sendo regularizadas, elas tivessem que existir até esse período, então. Não necessariamente projetos de lei que denominam ruas, projetos de 2018, 19, 20, serão indeferidos, se as ruas já existirem antes de dezembro de 2016. Então, o marco temporal, na verdade, ele é para a existência daquela rua, para fins da regularização dela. Então, se for fazer a denominação de uma rua que vem de um parcelamento regular do solo, um loteamento que saiu recente no Campeche, 2020, vai ser denominado e vai ter parecer favorável, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? Em relação à Floran, gente, durante a regulamentação do plano diretor, a gente criou alguns critérios, vereador, para fazer um fluxo administrativo para a regularização das ruas. A gente entendeu que poderia ser um pouco frágil apenas regularizar as ruas por meio do artigo que estava no plano. Então, a gente criou um procedimento administrativo, contou com o apoio da Fundação Municipal do Meio Ambiente e a sua presidente, então, na época, entendeu que o sistema viário a ser regularizado, ele seria de interesse público. Sendo de interesse público, caberia ali uma regularização, mesmo estando em área de preservação permanente. Então, me parece que esse foi o entendimento da presidente da Floran na época. Ela fez um parecer vinculante que a gente utiliza ele nos processos de regularização de rua, quando as ruas estão em área de preservação permanente. Então, esse é o entendimento que a gente está aplicando no município hoje. Pode ser melhorado, pode ser revisitado a qualquer tempo, mas esse é o procedimento administrativo. Fechando o procedimento administrativo que a gente faz dentro do Executivo, que é essa análise técnica, se atende aos critérios do plano diretor, se atende aos critérios do decreto, nós publicamos um ato administrativo no Diário Oficial, que é o ato de regularização da rua, e aí depois encaminhamos para essa casa para dar ciência, então, dizendo que aquele projeto de lei teve o ato publicado em Diário Oficial, estando deferido a regularização. Esse é o caminho que a gente tem feito, e aí acredito que esteja funcionando, mas se porventura precise fazer alguma melhoria, a gente está à disposição também. Boa tarde a todos. O que o Calil falou aqui está bem claro, está bem perfeito, né? Essa questão do marco temporal aí da regularização, né? Então, projetos de lei posteriores a 2016, eles podem vir, desde que a existência da rua, né, seja anterior. O que eu queria complementar aqui é que, em geral, todos os pareceres de REURB que estão vindo da Prefeitura para cá, eles, vindo favoráveis, estão sendo também analisados, e, em geral, estão sendo aprovados aqui. Eles costumam ser devolvidos, a nossa assessoria só devolve quando falta algum documento no parecer. Por exemplo, tem todo a análise da REURB, só que não foi publicado no Diário Oficial. Nós, ali da assessoria, a gente ainda procura se existe a publicação, mesmo que ela não tenha sido encaminhada, e quando ela existe, a gente faz o download e anexa no processo. Tive a ciência de que, mesmo nesses casos, por algum motivo, voltou para a Prefeitura, mesmo a gente tendo anexado esse ato. Mas, raramente, existem processos que não têm o ato, que a gente procura e, por algum motivo, o ato não foi publicado. Daí, nesses casos, a gente não nega, a gente não é contrário. A gente se manifesta com a devolução para que esse ato possa ser anexado a posterior. E o que a assessoria ali também faz, mesmo sempre a gente concordando com o parecer da REURB, é colocar recomendações, que mesmo aquelas ruas que talvez não se enquadrassem num processo de REURB, poderiam ser regularizadas como um condomínio, por exemplo. Né? Uma rua que atenda, 10 casas só particulares, poderiam ser regularizadas como condomínio.
Mas, basicamente, vindo da prefeitura, com toda a análise, que é bem completa da REURB, é aprovado aqui. Eu deixo a palavra aberta para quem quiser contribuir e fazer perguntas. Vereador, tudo bem? Boa tarde. Acho que é questão de esclarecimento mesmo para o trâmite interno, e também havia ainda uma questão que a gente também precisava alinhar internamente, acho que era a questão do substitutivo, né? Quando vinha um substitutivo, que o autor do projeto, às vezes o próprio executivo, o autor acaba virando dono do projeto, se a gente só estabelecer também esse trâmite de voltar para o autor original, para que ele possa fazer as modificações, que muitas vezes que a gente tem a nomeação de um espaço público, envolve capital político, envolve mobilização. Então, só para que esteja registrado aqui também nessa reunião, né, que é uma vontade dessa comissão que o autor o proponente seja sempre respeitado, né? Boa tarde, senhores. Senhor presidente, eu queria só lhe parabenizar e agradecer pela preocupação desta reunião para que a gente dê seguimento aos trabalhos aí dessa comissão. Sem mais por hoje. Pois não, Calil. Vereador, vou fazer mais algumas complementações na minha fala. Em relação à extensão de via, tá? Pode ter criado alguma confusão. Vou dar um exemplo hipotético aqui só para facilitar. Pode ser que exista nessa casa um projeto de lei para estender uma via em 100 metros, tá? Na análise da REURB, quando foi feita pela equipe técnica, verificou-se a possibilidade de regularizar 150 metros. Então, vai além do projeto de lei. Nós encaminhamos para essa casa, então, um ato e o processo de regularização no âmbito administrativo com 150 metros, e aí provavelmente aqui dentro vai precisar mudar o projeto de lei, fazer alguma atualização dentro do PL que já estava tramitando na casa. Tá? Em nenhum momento o Executivo está tentando legislar sobre aquele projeto de lei que existe, mas verificou-se a possibilidade de ir além, então esse é o papel que a gente está fazendo. A gente regulariza além para que o projeto de lei possa denominar além daqueles 100 metros. Tá? Só para deixar bem claro isso. Tá, Manu? É isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo são várias divergências em relação à metragem, tanto para menos quanto para mais, principalmente das extensões de via. É onde está acontecendo o substitutivo global, e aí o vereador vai lá e faz o substitutivo e fica como coautor do projeto, ao invés de devolver para o autor. Né? Perfeito, vereador. E exatamente essa era a questão. Não estava nem comentando sobre o papel do Executivo, que faz corretamente a sua análise técnica, mas nesse retorno em que há que haver mudança, há que haver o ajuste, só para que a gente alinhe aqui internamente, e aproveitando que estamos entre pares, né, que o autor original seja respeitado no propósito, afinal, como comentei, muitas vezes envolve capital político, envolve mobilização, sua comunidade, então acho que é interessante para todas as partes que isso fique bem alinhado. Perfeito, Manu. Vereadores, se me permitem, eu só gostaria de trazer alguns números que a minha equipe me passou aqui em relação ao trabalho que já foi feito de regularização de ruas. Eu acho que é uma maneira de prestar contas, né, para o Legislativo. Nós já realizamos, no âmbito da regularização de ruas, 273 vistorias. Então, cada rua que a gente faz o processo de regularização, a gente vai em loco e faz uma análise de campo. Então, é por isso que às vezes demora um pouquinho também. E aí, depois de fazer a vistoria em loco, a gente produz um relatório técnico que fica dentro do processo administrativo. Destas 273, 181 já foram publicados atos de regularização e já estariam aptas, então, a serem denominadas ou estendidas, né? Tem 211 vias hoje aguardando uma análise da REURB, então, se pode ou não ser regularizada. E tem 11 que estão na fila, dessas 211, 11 estão na fila, então, para irem ser vistoriadas na próxima semana. Então, são alguns números só para mostrar o quanto a gente está empenhado, trabalhando na regularização de ruas. Como eu tinha comentado em uma outra reunião dessa comissão, é um trabalho que envolve alguns setores, não é um único setor, né? Tem uma equipe que trabalha em loco, faz vistoria em campo. Tem depois a equipe que faz a produção de uma peça técnica, que é o parecer o relatório de campo dessa vistoria. Depois a gente tramita
esse processo administrativo para a Diretoria de Regularização Fundiária, com base no relatório de campo e no decreto e no plano diretor, eles vão avaliar se atende ou não os critérios de regularização. Por fim, atendendo, é encaminhado para a Casa Civil fazer a assinatura do ato, então, de regularização e pós-publicação em Diário Oficial, por fim, encaminhamento à Câmara de Vereadores. Então, esse é um resumo do fluxo administrativo de regularização de rua hoje. Calil, só aproveitando a informação, queria que tu esclarecesse para mim quanto tempo está levando em média esse processo, esse ciclo inteiro que tu colocaste, e quantas pessoas nós temos hoje para fazer essa equipe de rua? Perfeito, Manu. Esse ciclo, Manu, ele leva quase um mês, tá, Manu? A gente ainda não conseguiu assim ter essa dimensão exata, porque a gente está com 2 filas de trabalho. Uma são os projetos de lei da Câmara, uma outra fila são os processos administrativos que o próprio cidadão pode abrir, solicitando a regularização. Então, a gente tem trabalhado nas 2 filas. Em relação ao campo, esse trabalho em loco é o trabalho que a nossa diretoria faz na Secretaria de Planejamento e Inteligência Urbana. Nós temos 3 técnicos, técnico em agrimensura e técnico em edificação. São eles que fazem esse levantamento de campo. Daí, depois do campo, vai para dentro da diretoria e o pessoal faz a peça técnica, que é um relatório de vistoria, com imagens, mapas e medições. Tá? Mas são cerca de 3 técnicos hoje na nossa secretaria que fazem esse trabalho. Pois não, Frederico? Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, que muitos projetos de lei que chegam lá para o nosso setor, eles chegam antes da regularização fundiária. E daí eu me manifesto sempre dizendo que a lei, a nossa aqui, é da denominação do logradouro público, né? Então, a gente não pode denominar antes dele ser público, ter sido incorporado. Então, acaba que o processo acaba dando algumas voltas, que ele vem para nós, deu encaminho para a prefeitura. Quando volta com o processo de reurb, ele vem de novo. Eu digo, agora o logradouro é público. Tem aqui o ato, o processo de reurb, com o ato do prefeito publicado. Agora que se tornou público, a gente pode denominar. Em geral, quando se trata de uma extensão de via, ela acaba já tendo nome, né? Então, basicamente, precisa do processo de reurb, analisando se essa via pode ser estendida, porque o nome já existe, exceto quando é uma via que está sendo estendida para além de um cruzamento, que poderia ter um outro nome. Mas, em geral, ela acaba já tendo nome. Então, o grande entrave aí é o logradouro ser ou não público. Essa que é a questão. Vindo lá da prefeitura com essa análise, em geral, mesmo que a gente possa ter alguma ideia, alguma sugestão, a gente respeita, poderia ser de outro jeito, enfim, mas tem o ato do prefeito, ele incorporou, está incorporado e vai para frente. É sempre aprovado. Tu tem recebido muito projeto antes de ir para lá, vindo para ti? Sim, a maioria deles sempre vieram para nós, para daí ser encaminhado para a prefeitura e então voltar para nós. Agora, a gente está começando a receber bastante direto da reurb, mas a maioria, acho que 90%, até metade desse ano eram todos. Todos vinham sempre primeiro aqui pela Câmara, daí a gente encaminhava para a prefeitura e tinha que retornar com o parecer favorável. E daí, como a ordem que o setor de regularização fundiária atua não é exatamente a ordem que os vereadores protocolam aqui, às vezes um vereador entra com um projeto de lei aqui, enquanto que a reurb está analisando outro núcleo, porque eles analisam por grupos, né? Eles vão num setor, lá tem 10 ruas, enquanto que aqui vem meio picadinho por bairro, conforme o vereador atua. Então, não segue essa mesma ordem. O ideal seria ter esse retorno da prefeitura com as ruas que estão em análise e termos uma ideia de quais que chegariam, assim, que vão chegar no próximo mês, para daí sim, né, ter o processo de denominação, quando tiver uma denominação nova, enfim. A gente consegue fazer esse apanhado, será, Calil? Vereador, eu vou além e eu gostaria de propor aqui, eu não sei se no âmbito da comissão, mas talvez uma tarde de trabalho entre os nossos setores técnicos junto à assessoria de engenharia para alinhar fluxos e entendimentos.
que já da outra reunião eu percebi que talvez não está muito claro ainda o que está acontecendo, né? E assim, de antemão, eu já fico à disposição. Vou procurar vocês para fazer essa reunião, provavelmente já na próxima semana. Vou verificar com os pares também no Executivo. Mas para a gente fazer uma tarde de trabalho mesmo, para a gente definir prioridades, talvez, o fluxo, para a gente estar organizando isso, que para a gente, dentro do Executivo, a gente demorou um pouquinho. Vejam que a gente regulamentou essa questão logo após a aprovação do plano, né, vereador? Então, isso foi já no ano passado, né? Em maio, né? E a gente levou um certo tempo também dentro do Executivo para organizar as coisas. Nos parece que está funcionando bem, mas talvez agora seja a hora de a gente colar na Câmara para deixar bem redondo. Tá? Então, desde já vou fazer esse convite para a Câmara para, na próxima semana, a gente fazer esse alinhamento com a assessoria de engenharia. Obrigado, Calil. Eu acho que é isso, que a gente precisa fazer um alinhamento e falar a mesma língua entre o Executivo e o Legislativo, né? Para que a gente possa ter um fluxo garantido e também para que a comissão possa trabalhar tranquila e saber que está fazendo a coisa mais certa. Se essa for uma conversa conjunta, né? Poxa, se o REURB já está soltando demanda e nós podemos alinhar com os vereadores aqui internamente, vai ser muito mais célere o processo. Eu anotei alguns dados aqui, Calil, que tu me passasse agora. 273 vistorias foram realizadas, né? 211 estão aguardando. Então, nós teríamos um total de 484 ruas para poderem ser... Quer dizer, 284 não, porque 273 já foram vistoriadas. 181 já foram para os atos regulatórios, ato de regularização. 211 estão aguardando. E 11 na fila para já fazer a vistoria, né? Isso, 11 nessa fila dos 211. Das 273 vistorias já realizadas, vereador, 181 já foram deferidas. Então, 181 já estariam aptas a serem ou atualizada a extensão ou serem mesmo votadas, né? Talvez não tenham nenhuma extensão regularizada ainda por lei. Então, a gente vê que já foi feito um trabalho bastante extenso, a gente já teria um conteúdo bastante grande até para estar votando, né, esses projetos de lei. Se é que não foram ainda, Manu, eu não sei se algum já foi concluído aqui, mas a gente já concluiu 181 vias. Então, talvez nessa próxima reunião, já na próxima semana, a gente consiga equalizar essas questões e dar sequência. A gente podia estar muito mais célere nesse sentido, mas a preocupação em relação a esse bate e volta e esse entendimento a gente precisava ter. Eu até com os meus colegas decidimos que a gente não continuaria o fluxo desse... Porque está indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então, acho que a gente precisa... Esse alinhamento, né, de vocês e com a assessoria técnica vai nos ajudar bastante na comissão para que a gente possa dar um andamento de forma tranquila e consciente nesse processo, né? Que eu acho que tem bastante comunidades aí esperando essa regularização. Pode falar. Presidente, se me permite, até a gente poderia pedir aqui para a nossa comissão, a Márcia que está aqui também, para olhar para todos os projetos que estão aqui na comissão esperando pela gente, né, em relação a esse tema, e alinhar com a prefeitura esses prioritariamente, porque eles têm demanda política, né, e aí já fazer esse alinhamento para matar esse processo. Vamos ver se a gente consegue, né, esse ano ainda. Presidente, pois não, meu amigo. Para complementar aqui também, ali na assessoria nós temos hoje em caixa ali conosco 12 projetos de lei que estão aguardando análise. Eu acho que desses 12, talvez os 12 já tenham a análise da REURB, porque os que não têm eu já despachei. Mas nós já analisamos mais de 250, desde que começou, desde que saiu o decreto, né? Então, mais de 250 projetos de lei. Não foi muito efetivo, porque a gente acabou tendo que devolver, porque não tinha análise ainda. Mas hoje, que temos em caixa ali conosco para análise, são apenas 12. Então, se já foram aprovados uns 50, 60, por aí, desse total que o Calil falou, deve ter sido por aí. E o restante talvez não tenha vindo para cá ainda. Tá certo. Em pauta, hoje, nós temos 12 projetos para a próxima reunião. Até vou deixar essa pauta contigo, para ver se... Em grande maioria, ó. Estende a denominação da servidão Francisco João de Aguiar, via pública no distrito do Ribeirão.
Estende a denominação da Travessa da Liberdade, via pública no distrito do Campeche. Altera o artigo 1º da Lei 539/2001, servidão Beija-Flor Vermelho, via pública, Rio Vermelho. Denomina Rua das Petúnias, via pública no município da Vargem do Bom Jesus. É tudo via pública. Mas, enfim, eu acho que essa reunião é para a gente definir isso, para a gente continuar, ou poder continuar trabalhando com tranquilidade, com esse alinhamento, tá, Calil, de vocês, com assessoria técnica. Até se quiser que alguém de nós participe também, fiquem à vontade. Pois não, Frederico? Mais uma colocação importante é que, antes de termos as análises da REURB, muito vereador, alguns estavam protocolando muito projeto de lei para denominação, faltando os próprios documentos para a denominação. Faltando abaixo-assinado, faltando certidão de óbito. Não sei se aquela correria para denominar a rua já protocolou ali e a gente sempre devolveu para que fosse feito o ajuste, para que o vereador apresentasse o documento faltante, nunca recomendando o arquivamento. Então, vários projetos de lei, mesmo com parecer favorável de REURB, também foram devolvidos para ajustes por faltarem os documentos da lei de denominação. Então é isso. Mais algum questionamento, mais alguma pergunta? Eu acho que, como encaminhamento dessa reunião, o principal e o mais importante para todos nós é esse alinhamento. Já falei as 3 vezes a mesma coisa. Mas é de extrema importância para a comissão, né, para que a gente possa dar andamento a esses projetos e, se Deus quiser, até final do ano, limpar essa pauta e deixar as comunidades mais tranquilas. Então, quero agradecer a presença do Calil aqui, que veio correndo, não recebeu o convite. Agradecer ao engenheiro Frederico também, da assessoria técnica da casa, a vereadora Manu, o vereador Bericó também. Senhor presidente, eu queria só justificar a ausência do vereador Gemada. Ah, sim, ele justificou lá no grupo. Aí que... como é uma reunião ampliada, não... mas ele justificou sim. Então era isso, pessoal. Vamos encerrando então essa reunião ampliada, que a gente tem uma outra reunião em seguida da Comissão de Educação, se não me engano. E fico muito feliz porque a gente conseguiu alinhar alguns ponteiros aqui que são necessários para a gente. Tá bom? Obrigado então, está encerrada a reunião.